Eu vou aqui no meio da minha selvinha. 93. Faça planos para o futuro. Estamos há 93 dias juntos. Faça planos para o futuro. Quando eu falo em fazer, quando vocês sabem que eu abro o livro aqui, na hora, o que me vem à cabeça é o que eu compartilho aqui, eu não preparo nada. E quando eu leio isso, faça planos para o futuro, me vem muito o quadro dos sonhos, que é muito subestimado. Me vem pode ser o vision board, né, o quadro das visões, ou me vem em alguns dos meus estudos de mentalidade, essa ferramenta chamava-se a rotina típica, né? Qual é a rotina que eu quero ter se eu não tivesse nenhum limite, nem físico, nem geográfico, nem financeiro, nenhum. E olha, é claro que a vida cada vez mais vem pedindo presença, né? Viver o hoje. A gente fala, a gente só tem o hoje. Vamos viver hoje, tá na presença, porque a gente tá na mesa, mas tá no celular, né? A gente tá no ambiente, mas não tá escutando de fato as pessoas. E assim por diante. Então, existe essa busca por estar no presente. E isso às vezes confunde algumas pessoas, eu digo porque até eu já me confundi nesse sentido, né? Entra-se num conflito às vezes, tá? Mas é para eu planejar futuro, ou é para ficar no presente, como viver como se não houvesse amanhã. E somos adultos, né? A gente sabe que não é bem assim. Nós precisamos ter uma direção, isso é imprescindível. Na vida, nos negócios, se eu não sei para onde tô indo, qualquer caminho serve. Essa frase é clichêzaço e é muito real. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Então, faça planos para o futuro. Futuro, daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Ok, talvez essas projeções, né? Tinha muito isso em entrevista de emprego, me lembra. Como você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? E isso realmente, quando existe essa dificuldade de a gente pensar sobre isso, é uma deficiência, mas não uma característica que não pode mudar. Isso é algo que precisa ser trabalhado, assim como o músculo na academia, a gente vai lá e treina a nossa mente nesse sentido também. Então, é uma habilidade mesmo essa questão de você projetar o futuro. E tem mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a acessar um trabalho muito profundo de estudo de mentalidade com a Mandy e com o Cadu na CIMT, e que eu digo em terapia e para algumas pessoas mais íntimas que esse ano tem sido de 2026 um ano de colheita. E eu realmente percebo que aquelas coisas que estavam no meu planejamento do futuro, elas estão vindo para o plano físico, ou seja, se tornando realidade na minha vida física hoje. Porque no físico, tudo que acontece na sua vida física, seja bom ou seja ruim, tudo que você está vivendo hoje, tudo que você tem dentro da sua casa, as coisas materiais, mas em relação a sentimentos, como estão os seus relacionamentos, toda a sua vida, todos os seus resultados relacionados a dinheiro, a trabalho, a relacionamentos, todos, amoroso, filho, parceiros, amigos, trabalho e saúde, né? Como tá a sua saúde? Não só física, mental, emocional, espiritual. Tudo isso, eu perdi um pouco o fio do condutor do que eu tava falando aqui, mas eu disse que esse ano era um ano de colheita, né? E que eu tava nesse trabalho de mentalidade. Bom, mas vou puxar aqui de novo, peraí. Perdi um pouco o fio da meada, tá tudo certo. Peraí. Então, quando eu comecei a fazer esses estudos de mentalidade, de planejar isso, de colocar, né, colocar tudo isso no papel, planejar o futuro, né, planejar o futuro.
Não, bora lá, vamos voltar. Esse ano é um ano de colheita pra mim, porque eu tenho visto... Pronto, lembrei. Que realmente aquilo que eu escrevi lá atrás desse planejamento de futuro, muitas das coisas estão sendo colhidas agora. Real. Porque eu acredito que eu crio 100% da minha realidade. Isso tem tudo a ver com um plano de futuro. Eu crio 100% da minha realidade. Isso é a forma como eu aprendi, como pra mim fez sentido e como vem fazendo sentido eu conduzir os meus pensamentos, os meus treinamentos, as minhas ações para que eu crie as coisas. Então, o que eu tô vivendo hoje, agora nós estamos no final de abril de 2026, em relação a dinheiro, relacionamento, saúde, tava nos meus planos de futuro. E não é só colocar no quadro dos sonhos, vou até pegar aqui pra vocês verem. Eu levo tão a sério isso, ó, tá aqui na minha geladeira, vou mostrar, gente. Aqui eu tenho o quadro dos sonhos, tá vendo? Esse aqui especificamente foi um que eu revisei no sentido de imagem. Em dezembro agora de 2025, eu quis utilizar a inteligência artificial para fazer um novo quadro. Mas a questão é que os objetivos, eles não mudam, eles vão sendo lapidados um pouco com o tempo. Mas de 5 anos para cá são os mesmos. Eu escrevo, aqui são imagens para representar, porque a nossa mente ela funciona de uma forma onde você fica olhando uma imagem, aquilo ela vai sendo trabalhada dentro do seu interior. Então aqui tem coisas que representam o que eu quero viver, né? E muitas das coisas aqui, eu vou até, vai ter a oportunidade de eu colocar isso no meu feed no Instagram, tá planejado para colocar nesses próximos posts. Tudo isso aqui representa o que também eu fiz num caderno escrito, que a gente chama de rotina típica, que eu coloquei ali pra você, que eu fiz, isso não é de um dia para outro, tá, gente? Isso aqui foi sendo construído durante um ano inteiro, e aí você escrever, né? Mas começa, senta, faz um exercício, né, de escrever a sua rotina típica. Isso pra mim tem muito a ver com planejar o futuro. O que é rotina típica, Lúcia? É realmente escrever assim, quanto mais detalhes você dá pro universo, pra sua mente, melhor. Isso parece coisa doida, mas funciona. Assim, ó, se eu não tivesse nenhum limite físico, emocional, geográfico, financeiro, nada, começar a fazer exercício lá. Em todas essas áreas, dinheiro, relacionamento, saúde. Como que é meu dia típico? Eu quero acordar, eu quero e o que eu falo é diferente do seu, tá? Os nossos desejos são diferentes, aquilo que a gente quer pro nosso futuro é diferente. Eu quero acordar num lugar assim, assim, assado. Eu quero estar me sentindo assim. Eu vou acordar com o meu parceiro e a gente tem a nossa empresa e os nossos filhos, e aí eu vou buscá-los neles nas atividades, e aí frequentemente a gente tem por ano, frequentemente a gente toma café com tranquilidade. Essa é a vida que eu desejo, tá? Tô colocando aqui. O meu trabalho me permite fazer isso, aquilo. Eu quero estar morando em tal lugar, eu quero estar morando em tal rua, eu quero estar morando em tal prédio. A minha casa, ela vai ter essas características. A gente vai viajar tantas vezes por ano. Pra mim é importante poder estar sempre em contato com as pessoas. Eu vou fazer trabalhos fora do país. A minha cachorra vai estar assim, assim, assado. Os nossos filhos vão estar assim. Coloca sentimento, detalhe. O carro meu na garagem é esse, dessa cor, desse modelo. A minha moto é dessa cor, desse modelo. Eu me sinto assim, eu tenho esse peso X, eu tenho tanto na minha conta, eu abro a minha conta, eu cuido dos meus funcionários, ou eu não quero funcionários. E a gente se sente assim. Escrever em tom de realidade. Isso vai trazendo um tom de realidade mesmo. E aí você também coloca como imagens, né? Enfim. E para isso, obviamente, você precisa agir. Não é só colocar imagens e falar assim, tá bom, Deus, já coloquei, já pensei um dia. Não, é você permanecer pensando naquilo, vendo aquilo, pensando naquilo, revisando aquilo, cada tempo você tá em contato com aquele material. Então eu tenho isso tudo escrito no computador, eu tenho isso impresso, e isso permanece o mesmo até eu conseguir criar essa realidade. E esse ano tá sendo um ano de muita colheita, porque eu fiz planos pro futuro.
Enfim, os planos para o futuro também, para mim, dizem respeito sobre coisas mais próximas, assim, né? Então, realmente, você planejar a semana. Cadê a agenda? Rotina. Rotina tem a ver com planos de futuro também, porque o meu futuro é ali, né? Daqui a uma semana. Eu tô com isso, eu também tenho um quadro na geladeira que nesse momento eu não tô fazendo, mas eu fiz por mais de 2 anos, eu fiz esse quadro na geladeira de escrever. Essa coisa do visualizar, essa coisa do escrever. Hoje a minha agenda do celular, ela é fidedigna e contém tudo. Tomar remédio, passear com a Bela, fazer a meditação, fazer tal ligação, ligar para tal pessoa, fazer tal coisa, todas as minhas atividades, os meus compromissos. Isso também tem a ver com plano de futuro. E se eu não penso no meu futuro, para onde que eu tô indo? Eu deixei de pensar no meu futuro por muito tempo da minha vida. Eu passei a pensar no meu futuro de 5, 6 anos pra cá, quando eu realmente comecei a adentrar no caminho do autoconhecimento. Quando eu comecei a olhar pra mentalidade, quando eu comecei a acessar estudos de mentalidade, de poder de criação, inclusive. Né? Então, fazer planos para o futuro é a combinação de planejamento e espontaneidade que traz sucesso. Muito bom. Espere o melhor. Planeje-se para o pior e prepare-se para ser surpreendido. Desenvolva o hábito de planejar. Planeje-se para o pior. Não sei se eu curto muito essa parte. Claro, a gente tem que ser realista, né? Mas tudo que a gente foca expande também. Enfim, papo para outro vídeo. Desenvolva o hábito de planejar. Sem planejamento, dentro da empresa, na sua casa, com a sua rotina, com a alimentação da sua família, com que horas que você vai não sei aonde. Planejamento é rotina, gente. Um beijo no seu coração.